Oi pessoal, essa é a nossa primeira videoaula e ela vai tratar de conceitos e o histórico do desenvolvimento, da maneira como a gente estuda o desenvolvimento de plantas. É um histórico breve, depois a gente vai passar para conceitos que são importantes para a compreensão do assunto da disciplina. Vamos lá. As plantas possuem uma quantidade de diversidade muito importante. Nessa imagem que vocês estão vendo, todas as plantas que estão aí são angiospermas. Angiosperma forma o grupo mais megadiverso em termos de diversidade vegetal. E a gente pode apreciar nessa imagem as diferentes formatos, diferentes morfologias das partes das plantas. Então, acho que a principal questão que a gente estuda quando estuda desenvolvimento, tanto de animais quanto de plantas, né, é como que esse padrão que a gente observa, essa diversidade que a gente observa no corpo adulto de um organismo, no caso de uma planta, é construído a partir de uma única célula. Essa única célula que eu estou dizendo é, obviamente, o zigoto. Toda planta, todo organismo superior multicelular começa com um zigoto, começa com uma única célula. E se nós compararmos esse zigoto de várias espécies de plantas diferentes, a gente mal vai perceber alguma diferença. Então, essa diversidade que a gente vê de formas e de estruturas, ela é feita, ela é construída a partir desse zigoto. No início, todas as plantas se parecem muito, é uma única célula, mas à medida que o desenvolvimento progride, essa diversidade ela é construída. Então, o objetivo, obviamente, da gente entender é como. Claro que essa é uma questão muito difícil, né? Quando essa questão for resolvida, todo mundo da nossa área perde o emprego, porque, obviamente, essa é uma questão complexa e que vai demorar muito tempo para ser respondida. Mas os mecanismos, principalmente do ponto de vista molecular, que geram essa diversidade, é o objetivo do estudo do desenvolvimento. A maneira como essa questão ela é resolvida depende muito, obviamente, da maneira como é que a gente entende as diferenças e semelhanças entre animais e plantas. Será que esses dois organismos se desenvolvem da mesma forma? Quando eu era criança, meu pai era historiador da ciência, então a gente tinha uma série de livros históricos em casa, e um deles é esse daqui que eu gosto muito, é um livro do André Duret, que é a História das Plantas. Então esse é um livro do século XVII, e esse André Duret ele era naturalista, e nesse livro especificamente ele descreve, você tem que imaginar que nós estamos um pouco mais de 200 anos depois dos grandes descobrimentos, ele começa a descrever então as plantas que existiriam no Novo Mundo. Isso aí, obviamente, é uma planta que ele ouviu falar, ele nunca viu essa planta, mas ele descreve. E o que está escrito lá em cima, em francês, é o retrato da árvore que tem as folhas, as quais tombadas por terra se tornam pássaros voadores e aquelas que tombam na água se tornam peixes. Então vejam que interessante, né? É uma planta, mas as pessoas realmente acreditavam que se a folha dessa planta cair dentro d'água vira peixe, se cair no solo vira pássaros, pássaros saem voando. Então essa noção de que planta e animal é mais ou menos a mesma coisa, né? O mesmo tipo de organismo e deve ter então muitas semelhanças do ponto de vista fisiológico. Será que isso é verdade ou será que isso é mentira? Na verdade, é um pouco das duas coisas. Por incrível que pareça, se a gente observar as plantas e animais do ponto de vista do organismo como inteiro, obviamente, a gente chama de nível holístico, né? Obviamente, plantas e animais são muito diferentes. Plantas são verdes, fazem fotossíntese, as plantas são sésseis, os animais não, os animais se movem. Enfim, vocês podem imaginar aí uma série de diferenças óbvias entre plantas e animais. No entanto, se a gente observa esses dois tipos de organismo do ponto de vista molecular, ou seja, DNA, se eu der uma sequência para vocês de DNA, vocês são incapazes de me dizer, sem comparar isso com um banco de dados, se esse DNA veio de uma planta ou veio de um animal. A sequência é exatamente a mesma, adenina, timina, guanina, citosina. Essa sequência, então, ela é universal para tanto plantas quanto animais, a ponto da gente poder ter, por exemplo, plantas transgênicas com genes de animais. Isso é uma coisa, né, relativamente comum. Então, é muito importante a gente ter essa noção em mente, porque a hora que chega no meio do caminho, quer dizer, no ponto ali no nível celular, as coisas podem ter coisas em comum e coisas diferentes. Por exemplo, se eu fizer um isolamento de cloroplastos, por exemplo, e mostrar para vocês, é óbvio que esses cloroplastos vieram de uma planta, porque as células animais não têm cloroplastos. No entanto, se eu fizer um isolamento de mitocôndria,
Só pela morfologia, não dá para saber se essas mitocôndrias vieram de uma planta ou de animal, porque isso é comum aos dois tipos de organismos. Então vocês veem que do ponto de vista celular ainda essa coisa fica meio fluida. E é por essa razão de que animais e plantas são muito semelhantes de lá do nível molecular até o nível celular, muitas das ferramentas que foram usadas em termos de tecnologia mesmo, de análise de sequência de DNA, análise do funcionamento da transcrição de genes, como que a influência da expressão de genes afeta o desenvolvimento, essas coisas começaram em animais, essas técnicas foram descobertas em animais e depois aplicadas em plantas. E uma das plantas que com certeza é a mais estudada é a Arabidopsis thaliana, é a nossa planta modelo. A gente vai falar várias vezes sobre a Arabidopsis durante o curso e a gente considera a Arabidopsis como uma planta modelo. O que quer dizer uma planta modelo? Então, a Arabidopsis é uma planta modelo porque ela tem várias características que fazem com que seja um organismo fácil da gente ter no laboratório. Então vejam, isso daqui, nesse vasinho a gente está mostrando uma planta na fase vegetativa, né? Assim que a planta germina e começa a se desenvolver, ela tem essa cara, e depois essa é uma planta já na fase reprodutiva. Então ela produz nessa imagem que dá para ver aí do lado direito, ela produz flores, tem mais ou menos 1 milímetro, e essa planta é uma planta pequenininha, então essa mão é a minha mão, então vocês estão vendo aí o tamanho que essa planta pode ficar. Isso quer dizer que numa mesa comum a gente pode ter centenas, talvez milhares dessas plantas. Então é uma planta pequena, apesar de ser pequena, ela produz cerca de 5.000 sementes, dependendo da maneira que você cultiva ela. Ela tem um ciclo de vida muito curto, então em mais ou menos 3 semanas, dependendo da maneira como você cultiva, você pode ter de semente a semente. Então vejam, é uma planta pequena, ciclo de vida curto, produz um número muito grande de sementes, então é uma planta muito fácil de ter em grande quantidade no laboratório. Mas, obviamente, a principal vantagem dela é que foi a primeira planta que teve o seu genoma totalmente sequenciado, isso há mais de 20 anos, quase 20 anos atrás. E ele tem um genoma pequeno, é um dos menores, não é o menor, mas é um dos menores genomas que a gente conhece, tem 5 cromossomos, então a gente já tem a sequência desse genoma há algum tempo. Isso quer dizer então que, do ponto de vista molecular, é a planta mais estudada e sobre a qual a gente vai falar ainda bastante durante o programa. Mas vamos retomar essa história de semelhanças e diferenças entre animais e plantas. Nós dissemos que existe então uma grande semelhança do ponto de vista molecular, todos os organismos são baseados em DNA e é a diferença em expressão gênica que vai dar as diferentes morfologias, muito provavelmente. Mas o que é importante a gente lembrar é que existe uma grande diferença quando a gente pensa em desenvolvimento de plantas e animais. O desenvolvimento animal é quase que exclusivamente embrionário, ou seja, quando o animal nasce, a gente já sabe, por exemplo, se é macho ou fêmea, mesmo que os órgãos sexuais ainda não estejam totalmente desenvolvidos. Mesmo que sejam rudimentares, eles já estão pré-formados. Então, quando o animal nasce, ele nasce, entre grandes aspas, pronto, quer dizer, todos os órgãos estão ali no lugar. Isso é uma grande diferença com plantas, porque quando a gente tem a formação da embriogênese da planta, não é todo o corpo da planta que é formado, muito, muito pelo contrário. 99,9% do corpo da planta é formado pós-embrionariamente, depois então que a semente germina, inclusive, é que o corpo da planta é formado pela elaboração dos meristemas. Nós vamos ter depois uma aula exclusivamente falando do funcionamento dos meristemas. Mas o que é importante ver, por exemplo, nessa imagem que a gente está vendo aqui, é o desenvolvimento embrionário de Arabidopsis, a nossa planta modelo. Antes do A ali, teria o zigoto. No A a gente já tem a primeira divisão celular, aquela célula verde, a célula apical do embrião propriamente dito, a célula branca, o suspensor. Mas o que é importante a gente notar nessa imagem é que mais ou menos aqui no D, tudo que tinha que acontecer durante o desenvolvimento embrionário já aconteceu, que é o posicionamento dos meristemas. Então, isso aqui é um esquema de um embrião na fase globular. Não se preocupem com isso, a gente vai ter uma aula sobre o desenvolvimento embrionário mais tarde. Mas o que é importante vocês notarem é que as posições, essa posição do meristema caulinar e do meristema radicular, quer dizer, meristema caulinar para o lado de cima, meristema radicular para o lado de baixo, é a coisa mais importante que acontece durante a embriogênese. É esse posicionamento desses meristemas, e isso acontece muito cedo durante o desenvolvimento embrionário.
Uma vez que o desenvolvimento embrionário de plantas, então, só serve para colocar os meristemas no lugar, o que esses meristemas fazem depois é adicionar módulos de forma reiterada. O que quer dizer reiterado? Quer dizer repetitivamente. Então, o corpo de uma planta é constituído por módulos e esses módulos são chamados de fitômero. Então, um fitômero é um módulo do corpo da planta. O corpo de uma planta geralmente é composto de repetições desse módulo do fitômero. O fitômero ele é composto de um entrenó, quer dizer, de um pedaço de caule, de um nó, que é uma cópia da gema apical, mas de forma dormente, a gente chama isso de gema axilar, e um órgão, que geralmente é um órgão, no caso do desenvolvimento vegetativo, é uma folha. Então, uma planta ela é feita basicamente de módulos que são colocados um após o outro pelo meristema apical. A colocação desses módulos obedece uma regra, e essa regra é a filotaxia. Então, essa reiteração, ou seja, essa repetição de colocação de módulos, ela não é ao acaso, ela obedece uma regra e modificações ligeiras nessas regras ou na proporção do tamanho entre o que compõe um fitômero, quer dizer, do tamanho do entrenó, do nó e da folha, vai dar diferentes arquiteturas de planta. A filotaxia obedece uma regra bastante clara. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aí à esquerda, isso é uma imagem em microscopia eletrônica de varredura do ápice do meristema apical caulinar, que está mostrado aí em vermelho, de um caule de um pinheiro. E essas bolinhas, essas estruturas que estão aí em volta, são primórdios de folhas. Vejam que um primórdio de folha ele está sempre posicionado a exatos 137 graus e meio do primórdio anterior. Então, o próximo primórdio vai ser colocado então a 137 graus e meio desse, o próximo a 137 graus e meio do último e assim sucessivamente. E isso é válido para todas as plantas. Por exemplo, isso daqui já é uma outro tipo de planta, não é um pinheiro, é uma gimnosperma, que nós estamos falando de uma angiosperma, é uma crassulácea. Vejam a posição das folhas. Então, a próxima folha sempre é formada a 137 graus e meio da folha anterior. E isso gera, então, esse posicionamento espiralado das folhas em praticamente todas as plantas. Existem exceções? Existem. Nós vamos ver uma aula só sobre meristema, nós vamos ver como é que esse negócio qual é o mecanismo por trás disso, né? E como as exceções, que tipo de mecanismo está atrás dessas exceções. Então, isso é válido, inclusive, não só para o posicionamento das folhas, mas também para o posicionamento de flores. Então, vejam, o que vocês estão vendo aqui é uma inflorescência, né? É o miolo de uma margarida. E se vocês prestarem bem atenção, esqueçam o mosquito, não estou falando do mosquito, estou falando da posição dos floretes. Vejam aqui no centro, então, dessa inflorescência ou desse capítulo, está o meristema produzindo os primórdios dos floretes, que são essas bolinhas que estão sendo mostradas aí para vocês. Vocês estão vendo que então, cada florete forma uma sequência bastante ordenada desses floretes. E aí cada florete está a 137 graus e meio do anterior. Então, uma coisa que vocês poderiam perguntar é como é que a planta faz isso, né? Qual é o mecanismo por trás disso? Nós vamos ver isso durante o curso. Como é que a planta sabe onde esses módulos devem ser colocados. Por exemplo, como é que a planta sabe onde vai colocar a célula-mãe do megásporo, que é uma única célula muito bem posicionada dentro do óvulo. Como que a planta sabe e calcula esses 137 graus e meio, etc. Então, uma das primeiras pessoas que teve uma noção de como que isso poderia estar acontecendo é o Garcia Bellido. O Garcia Bellido desenvolveu o que ele chamou de teoria de compartimentação ou teoria da compartimentalização. Ele ganhou um prêmio Nobel em 1980 e pouco por causa disso, e ele desenvolveu essa teoria analisando como que a drosófila sabe aonde pôr as asas, por exemplo, ou onde ela sabe onde pôr as antenas. Ele estudou isso e essa teoria acabou ficando muito, muito famosa, porque essa teoria de compartimentalização ela explica o funcionamento de bolsa de valores, o funcionamento de sociedades, e inclusive como o nosso cérebro funciona por compartimentalização. A teoria em si é um pouco difícil de explicar, mas se a gente der um exemplo, é mais fácil de entender. Imaginem
Por exemplo, como é que vocês desenhariam uma casinha? Parece uma coisa besta, parece uma coisa tonta, mas se você pensar como que você desenha a casinha, geralmente, isso aí pode ser inclusive para gente que não mora em casinha. A pesquisa foi feita com gente que mora no Alasca, que mora em iglu, mas vai fazer o desenho do mesmo jeito, porque isso é meio universal. Então, você vai instalar o primeiro módulo da casinha. Então, geralmente as pessoas vão desenhar ou o telhado ou a casinha propriamente dita. Então, vamos supor que essa escolha é meio aleatória. Quer dizer, não é muito aleatória, mas não cabe aqui ficar explicando esse tipo de coisa. Mas imagine que você começou a desenhar a sua casinha pelo telhado. Então, obviamente, o próximo módulo que você vai pôr é a casinha, a parte de tijolo, vamos dizer assim, da casa propriamente dito. Todas as pessoas vão desenhar a casinha assim. Ou você começa pela parte de tijolo e depois desenha o telhado, ou você começa desenhando o telhado e depois desenha a parte de tijolo. Todo mundo faz assim. E é por causa da posição, por exemplo, de onde está o telhado, é que você vai colocar a sua porta. Se você tivesse desenhado isso de ponta cabeça, colocado o telhado para baixo e a parte outra para cima, a porta estaria no local de acordo com o último módulo que você fez, que é aonde está o telhado em relação à casa propriamente dita. Espero que vocês tenham entendido o que eu quero dizer. Então, por exemplo, o próximo passo seria colocar uma fechadura ou uma chaminé. Então, a fechadura ela vai ter que ir na porta, que é esse compartimento que a gente acabou de fazer. A chaminé vai no telhado. Não é? Então, vocês estão vendo que a teoria de compartimentalização é isso. Então, cada coisa é construída primeiro a partir de grandes módulos, onde é o lado de cima, onde é o lado de baixo. E depois os elementos vão sendo posicionados. Então é na parte de tijolo que vai a porta não vai no telhado. A chaminé não vai na parte de tijolo, a chaminé vai no telhado. E a fechadura vai dentro da porta, mas tem que ter desenhado a porta primeiro e tem que ter desenhado a parte de tijolo primeiro, antes da porta, para você poder decidir lá na frente onde você vai colocar a fechadura. Então, obviamente, se uma pessoa começa desenhando essa casinha pela fechadura ou pela chaminé, pode fugir. Isso aí não é humano de jeito nenhum. Tá bom? Bom, então o que tem esses desenhos de casinha a ver com isso, né? Então, na verdade, esse exemplo mostra o coração da teoria de compartimentalização mesmo. O Garcia Berido ele conseguiu explicar, por exemplo, onde que a drosófila, né, a mosca das frutas, põe as asas, porque primeiro o embrião através da expressão diferencial de genes que codificam fatores de transcrição, são homeobox, nós vamos falar sobre isso mais tarde, mas primeiro o embrião decide quem é o lado da cabeça, quem é o lado da cauda, depois ele, a partir do padrão de expressão dos fatores de transcrição que decidem este é o lado da cabeça e este é o lado da cauda, outros fatores de transcrição vão dizer, bom, então isso aqui é o meio do caminho, é a metade do embrião, e outros fatores de transcrição baseados no padrão de expressão desses genes vão gradativamente dividindo esse embrião em compartimentos. Esses compartimentos são cada vez mais detalhados, até que se chega no ponto do desenvolvimento embrionário em que diz, bom, esse aqui é o compartimento onde tem que ir a asa. Então essa teoria é extremamente importante para a gente entender como que a planta sabe a posição das coisas. Uma das primeiras decisões, essa decisão acontece durante o desenvolvimento embrionário de uma planta, onde está o lado de cima, onde está o lado de baixo. Em que lado eu vou colocar o meristema apical caulinar, em que lado eu vou colocar o meristema apical radicular. E essa divisão desses compartimentos, a formação desse padrão, né, de desenvolvimento, é feito de forma diferente também em animais e em plantas. Em animais existem pelo menos 3 mecanismos de formação de padrão, divisão celular, então à medida que as células vão se dividindo, esses compartimentos vão sendo estruturados, só que animal tem 2 coisas que em planta não tem, ou tem muito pouco, é migração celular. As plantas não têm migração celular por causa da parede celular, a parede celulósica impede que uma célula migre em cima de outra, porque obviamente a parede celular é feita de celulose e isso gruda, entre aspas, né, uma célula na outra e impede a migração. Um dos raríssimos exemplos de migração celular em planta é, por exemplo, o crescimento tubopolínico, né? O grão de pólen cai no estigma e o tubo polínico tem que migrar até encontrar o óvulo, mas isso é uma das exceções. A morte celular programada também não é muito comum em plantas. No entanto, a morte celular programada é um evento crucial para a formação de algumas estruturas em animais. Por exemplo, nessa imagem que vocês estão vendo aí, são patinhas, é uma foto numa lupa de uma patinha de um embrião de um camundongo.
E estas células que vocês estão vendo na imagem do lado esquerdo, essas células mais brilhantes, são células que vão sofrer morte celular programada. E essa morte celular programada dessas células é importante para a separação dos dígitos, dos dedinhos da pata desse camundongo, que é o que vocês estão vendo aí na imagem do lado direito. Como essas células morrem, os dedos ali se dividem, né? Isso acontece com camundongo, por exemplo, com galinha, né? Vamos supor que isso não aconteça, por exemplo, no pato, né? No pato isso não acontece. Forma uma membrana entre os dígitos. Então, o pé do pato, né, tem aquela membrana, porque justamente essa morte celular que deveria acontecer não aconteceu, né? Então, vocês estão vendo que então, essa morte celular programada causa morfologias diferentes, né? O pé do pato diferente do pé da galinha, em animais. Mas em plantas isso raramente acontece. Um dos raros casos que a gente tem de morte celular programada em plantas é, por exemplo, a formação de xilema, né? Vocês sabem que xilema, as células do elemento de vaso são mortas, então uma morte celular programada vai formar xilema. Ou então um outro exemplo de exceção que eu me lembro é em Monstera, que é essa planta que vocês estão vendo aí. Vocês estão vendo que essa planta possui furos nas folhas e esses furos são causados por morte celular programada durante o desenvolvimento dessas folhas. Esses furos têm uma razão adaptativa, é para permitir, essas folhas geralmente são grandes, né? São grandes folhas, essas plantas são epífitas, elas vivem às vezes grudadas no tronco de árvores, escalam o tronco de árvores, e elas estão então sujeitas ao vento. Se esses furos não existissem, o vento acabaria rasgando essas folhas, porque elas são grandes, então esses furos, isso é uma adaptação aos ventos, para evitar estrago que possa ser causado por ventos, por exemplo. Essa morfologia aí é por causa de morte celular programada. Mas veja então que esses exemplos que eu dei são exceções, né? Realmente o único mecanismo para formar esses compartimentos que a gente estava falando agora há pouco em plantas é mesmo a divisão celular. São os padrões, os diferentes tipos de divisões celulares que vão formar os diferentes compartimentos ou diferentes tecidos, se vocês quiserem. Então, só como exemplo, por exemplo, se a gente tiver só divisões anticlinais, ou seja, divisões apenas em um sentido, essas células vão acabar formando uma fileira de células. Então, por exemplo, as divisões que acontecem na epiderme são assim, né? Epiderme de Arabidopsis, que é a nossa planta modelo, e a epiderme da maior parte das plantas é formada por uma única camada de células. Então, a epiderme se divide sempre assim, anticlinalmente, para formar uma fileira de células. Se essas divisões forem em mais de um plano, então na horizontal e na vertical, ou seja, anticlinal e periclinal, nós vamos ter formação, por exemplo, de uma estrutura tridimensional. Aí, no caso, um cubo de células foi formado porque as divisões aconteceram tanto na horizontal quanto na vertical. Os nomes técnicos dessas divisões são divisões anticlinais e periclinais. O que pode acontecer também é a formação de divisões assimétricas, ou seja, a célula se divide em duas células filhas de tamanhos diferentes e de destinos celulares diferentes. Isso acontece, por exemplo, na formação de estômatos, em que uma célula do pavimento da epiderme se divide assimetricamente para dar as células guarda do estômato. Então, o que eu preciso que vocês retenham dessa história toda é isso, né? Aquela formação dos compartimentos que compõem o corpo da planta são formados quase que exclusivamente por divisão celular. Então, obviamente, aí vem a pergunta, como é que a planta sabe para que lado que as células têm que se dividir para formar o corpo da planta, né? Então, vejam, essas decisões de divisão celular são tomadas porque as células estão sempre num ambiente heterogêneo, né? Então, quando a célula se divide em duas células filha, estas células estão em contato com células de origens diferentes e elas trocam informações entre elas. Então, essas setas que vocês estão vendo aí indicam diferentes informações, diferentes conteúdos de informação que as células brancas ou transparentes aí passam para a célula, enquanto que as células verdes passam outro tipo de informação para essas células. O que eu quero dizer quando eu digo informação? Quer dizer, o que tem nessa seta? Que informação é essa? E essa informação é feita só em uma célula, em todas as células? Como isso acontece? Imagine um grupo de células, né, num tecido de uma planta qualquer e que tenha uma célula que se comunique com outra. Isso não é um caso isolado de uma única célula, de um tipo especial de células. Todas as células de um tecido estão simultaneamente comunicando entre si.
Então, esse tipo de comunicação sempre vai existir entre todas as células do corpo inteiro da planta. E essa comunicação é feita, ou esse sinal dessa comunicação é feito e é recebido pela célula por um receptor. Esse receptor ele é o responsável para fazer a entrada dessa informação para dentro da célula. Não se esqueçam que a célula vegetal é sempre revestida por, além da membrana plasmática, também uma parede, mas a gente tem que lembrar que essa parede não é como uma parede de tijolos, é mais como se fosse uma tela de um galinheiro, né? A parede celular é uma rede de fibras de celulose. Existe espaço entre essas fibras, inclusive para que uma proteína transmembranar alcance, por exemplo, o contato extracelular, né? Então, esses sinais são recebidos por receptores. Esses receptores geralmente são estruturas transmembranares ou estão dentro da célula de alguma forma, supondo que o sinal entre ou não entre dentro da célula. E esse sinal, então, é através de uma cascata de transdução, ele é transmitido até o núcleo da célula, onde vai haver decisão de se genes vão ser ligados ou genes vão ser desligados. Então vejam que a comunicação que eu disse que existe entre todas as células vegetais é feita para que se tome uma decisão de ligar genes ou desligar genes. Há sempre a última resposta, a resposta final do desenvolvimento vegetal, o desenvolvimento animal também, é a expressão diferencial de genes. Tudo em biologia é decidido assim, são genes que ligam, genes que desligam, isso que vai dar um efeito no fenótipo da planta depois, na morfologia final dela. Mas o que são esses sinais? Esses sinais podem ser sinais luminosos, por exemplo, né? Que lado que está o lado para cima da Terra é onde tiver mais luz, vamos supor. Ou então umidade, ou então um outro sinal ambiental qualquer. Mas mesmo esses sinais ambientais, geralmente são traduzidos em sinais hormonais. Então, os hormônios são as principais moléculas sinalizadoras para o desenvolvimento vegetal. Isso não só para o desenvolvimento vegetal, mas para o desenvolvimento animal também, né? Então, isso é o assunto que nós vamos ter a partir da próxima aula. Nós vamos ter aulas específicas sobre os principais hormônios vegetais. São 5 deles, são 5 principais hormônios vegetais: as auxinas, as giberelinas, as citocininas, o etileno, o ácido abscísico e outros mais que foram descobertos mais recentemente. Nós vamos estudar eles todos juntos. Mas são, então, 5 principais hormônios vegetais que são os sinais que as células transmitem entre elas ou compartilham entre elas para controlar o desenvolvimento vegetal. Pessoal, essa foi então a nossa primeira videoaula. Se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do conteúdo, por favor, não hesitem em entrar em contato comigo, que a gente puder responder por e-mail. A gente vai fazer assim, tá bom? Até a próxima aula.